Olá, turminha! Hoje é dia 18 de novembro, vamos continuar com a nossa revisão e, como é quinta-feira, vamos rever História, Ensino Religioso e Inglês. Em História, vamos falar sobre a migração nos dias de hoje, a busca por melhores condições. O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. O emigrante é a pessoa que sai de um lugar de origem com destino a outro. O imigrante é o indivíduo que entra em um determinado lugar para nele viver. Uma modalidade de migração comum no Brasil, principalmente na década de 50, foi o deslocamento da população rural com destino para cidades. Isso ocorreu principalmente em razão do processo de industrialização no campo, que proporcionou a intensa mecanização das atividades agrícolas. Além do poder de atração que as cidades industrializadas proporcionaram para a população rural, que migraram para essas cidades em busca de trabalho. A população brasileira tem na base da sua formação os índios, os portugueses e os negros africanos. Mas outras nacionalidades se incorporaram, especialmente a partir de 1822. Dentre os principais grupos de imigrantes estão alemães, italianos, suíços, japoneses, espanhóis, sírio-libaneses, poloneses, ucranianos, franceses, holandeses, judeus de diferentes procedências, latino-americano, entre eles peruanos, paraguaios, bolivianos, principalmente, chineses, coreanos e muitos outros. Estas são influências dos imigrantes. A mistura de pessoas vindas de todas as partes do mundo é uma das riquezas do Brasil. Os imigrantes ajudaram a moldar a cultura, a língua, a alimentação, a educação e a religião do país, além do comércio e da produção agrícola, industrial e artesanal. Por outro lado, os estrangeiros também adotaram hábitos de quem ocupava a terra antes deles. O banho diário e o consumo da mandioca, por exemplo, foram aprendidos com os índios. Então, lemos um textinho sobre imigrantes e emigrantes. Emigrantes é quem sai, imigrantes é quem entra. Então, no Brasil, chegaram muitos povos. Então, se chegaram, são imigrantes. Quem sai do Brasil para ir para outro lugar vira um emigrante do Brasil. Aí, após a leitura do texto, vamos responder. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram os indígenas, qual foi o primeiro povo trazido por eles para cá? Na 2, migração é o deslocamento espacial. Refere-se à mudança de país, estado, região, município e domicílio. De acordo com o que estudamos, por quais motivos as pessoas mudam de uma cidade, estado ou até mesmo de país? Vocês vão colocar nessas linhas. E 3, dentre as opções abaixo, qual destes não foi um imigrante do Brasil em meados de 1822? Chineses, libaneses, italianos ou estadunidenses? Só um desses não foi imigrante no Brasil. Em ensino religioso, vamos abordar as religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos, trazidos entre os séculos XVI e XIX pelos portugueses. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. As que mais se destacaram são o candomblé e a umbanda. Ambas as religiões cultuam os orixás e acreditam na reencarnação. O espírito volta à Terra quantas vezes forem necessários para aprender as lições que necessita. O candomblé foi trazido pelos escravos, enquanto a umbanda surgiu aqui muito tempo depois pela mistura entre candomblé, catolicismo e espiritismo. Quando se fala em sincretismo no Brasil, logo se associa às religiões afro-brasileiras, pois foram construídas após a colonização. E no cantinho tem a figura de Xangô, que é um orixá cultuado pelo candomblé e pela umbanda. Menino, sincretismo é você pegar algo e passar esse algo, dar características dele para outros. Então, quando a gente fala de sincretismo, os povos africanos que eram escravizados aqui, eles não podiam cultuar os seus deuses, os orixás, entre outros. Então, eles usavam os santos da Igreja Católica para cultuar, mas a intenção deles era para cultuar os orixás. Tanto é que no sincretismo a gente fala sobre
São Jorge, que é aquele santo da Igreja Católica que fala que ele matou um dragão, ele é Ogum. Ogum é um orixá guerreiro. Então, o sincretismo é isso. É você pegar um objeto e falar que ele é outro. Aí, com base no texto, vocês vão responder quais as religiões afro-brasileiras mais conhecidas hoje em dia. E está perguntando se vocês conhecem os ritos e tradições. Se vocês conhecem, vão citar. Se não, vão dizer, não conheço. Na 2, a religião é algo que a pessoa pode ter ou não. E cada um vai escolher pertencer e praticar àquela que mais se identificar. Você acha interessante essa pluralidade de religiões? Por quê? Vocês acham que é certo ter mais de uma religião e cada pessoa poder escolher a sua? Se sim ou se não, vou explicar. Em inglês, a gente vai rever um pouco mais sobre partes de casa e frutas. Então, vocês estão vendo que a primeira coluna ela vai da letra A até a letra K e a segunda coluna está em branco. Então, vocês vão pegar a primeira coluna e vão colocar a letrinha na onde for correspondente à tradução daquela. Vou dar um exemplo. A primeira é pineapple, é a letra A. Pineapple significa abacaxi. Então, vocês vão na coluna da direita e onde tiver abacaxi, coloca a letra A. Vamos fazer isso com todas as palavras. E aqui, na 2, vocês vão desenhar objetos que tem no seu bathroom, que é banheiro, e bedroom, que é quarto. Desenhe algum objeto que tem no banheiro e no quarto da casa de vocês. Turma, essa é a nossa aula do dia. Quem ficou com dúvida pode me mandar mensagem. E no mais, bons estudos!